Aqui, pessoal, só uma pequena introdução, né, da lombalgia. A gente vai estar falando no próximo slide. E só para você entender que a lombalgia é aquela dor na região lombar, ali da coluna, que pega ali das últimas vértebras, né, L4, L5, e vai mais ou menos até o glúteo. E é um problema que está cada vez mais comum. A gente sabe que ela está diretamente ligada ao sedentarismo, à postura, obesidade, está também relacionado aí à artrose, à hérnia de disco, e essa doença ela pode deixar a pessoa incapacitada de trabalhar, de se mexer. Igual esses dias mesmo, o paciente me ligou dizendo que estava 3 dias na cama, não conseguia levantar de dor, porque acabou travando ali os movimentos dele, porque atingiu o nervo ciático, que a gente vai estar falando mais detalhadamente à frente. E aí a gente vai falar da técnica também e vai falar desse tratamento que é ótimo para essa dor. Olá pessoal, vamos para mais uma aula. E aqui é muito conhecida dor lombar, também citada entre nós como lombalgia, né, que é aquela dor entre as últimas costelas e vai até a nádega, pega ali a região lombar mesmo. Seu paciente ele vai chegar queixando-se de muitas dores, às vezes a dor chega até o quadril, entendeu? E a gente vai fazer a técnica da ozonioterapia, né, que é uma técnica segura, não há registro de complicações, dispensa anestesiologia ou suporte com tomografia e é de fácil execução, o que torna mais acessível. As injeções paravertebrais lombares, né, eu falei no slide anterior que a gente pode fazer em volta da coluna toda, mas aqui você pode fazer apenas na região lombar, com oxigênio ozonizado. São minimamente invasivos e absolutamente eficazes, né? Então, assim, meu paciente chegou queixando-se de dor lombar, eu não tenho necessidade de furar ele de cima e embaixo, eu faço apenas ali na região das últimas costelas até ali a chegadinha, quase a chegadinha do cóccix. O ozônio é indicado como primeira opção para substituir infiltrações intradiscais. Lembra que eu falei que a paravertebral é muito mais segura? E aí vai substituir essa infiltração no combate da dor provocada pela lombalgia. E quando realizado na periodicidade recomendada, o tratamento com ozonioterapia evita e retarda a necessidade de intervenções cirúrgicas. Então, eu já peguei paciente que ele melhorou tanto que ele não evoluiu para uma cirurgia, para uma hérnia. Talvez até tivesse já uma hérnia, mas não evoluiu para uma cirurgia. Então, toda vez que a gente trata com ozônio, o ozônio vai ter aqueles efeitos que nós vimos nas aulas anteriores, de melhorar a dor, vai estimular o sistema imunológico. Então, ele vai estar ali ativando macrófagos, vai estar ativando NRF2, e aí vai ter ali uma cascata de sinalização, de intervenções, né, do sistema imunológico para estar melhorando aí essa resposta à inflamação e a inflamação que causa a dor. Vamos estar falando agora da dor ciática, né? E aí o próprio nome já diz, você já deve imaginar, que é o nervo ciático, conhecido também como nervo esquiático, é o maior nervo do corpo humano. E ele inicia na coluna lombar, né? Onde a gente vê aqui nas imagens, e vai até o dedo maior do pé. Então, às vezes, a pessoa também está ali com uma fascite plantar, que pode ser também o nervo ciático. Eu sempre pergunto, quando eu vou fazer algum tratamento de nervo ciático ou de fascite plantar, aonde que está a dor, né? Para você poder ir fazendo a aplicação no trajeto da dor. O nervo ciático é responsável pelos movimentos dos músculos e das pernas. Então, a gente vê muitos casos de pessoas que travam, não conseguem nem andar e sentem uma dor terrível por conta dessa compressão aqui da hérnia, né? Então, a gente vê aqui que os discos estão todos íntegros, mas quando vai chegando aqui, ele vai comprimindo aqui o disco, o nervo, e aí esse nervo ele vai ficar ali herniado e vai perder aí
a sua função devido a tanta dor que a pessoa vai sentir. A dor ciática é causada por inflamação e compressão ou dano do nervo ciático, né, que é o que nós já falamos aqui. Então, é muito comum a gente ter o paciente e ele já fala para você, já mostra o exame, que ele tem várias hernias de disco e que ele não consegue trabalhar ou que ele sente muitas dores nessas regiões. E aí você já, esperto, né, porque se ligou, assistiu bem a aula, vai lá e faz aquela aplicação paravertebral ali na lombar dele, em torno ali do nervo ciático, com muito cuidado também, que é subcutâneo, para você não atingir o nervo ciático da pessoa. Pode-se fazer também, se ela estiver reclamando de dores nas coxas, você pode fazer no caminho das dores, né? E se for uma fascite plantar, você já pensa logo também que pode ser o nervo ciático. E aí você vai e trata esse paciente. Essa semana mesmo, um paciente me procurou que ele já estava 3 dias de cama, sem poder andar por um peso que ele pegou, deu um mau jeito na coluna e com certeza inflamou o nervo ciático. E aí eu fui lá, né, atendi ele, fiz as aplicações e ele já diminuiu bastante ali naquele local as dores e no outro dia me falou que estava ótimo. Então vocês não precisam ter medo, podem fazer as aplicações com confiança que o ozônio ele vai estar agindo ali, conforme nós vimos lá em mecanismo de ação, vimos lá em modelos de ação do ozônio, né? E aí vai ser top para esse paciente, para ele voltar a se movimentar. Aqui eu coloquei para vocês essa imagem, para vocês verem que o nervo ciático ele inicia aqui na L4 e L5, e ele vem descendo, né, ali para o quadril, para a coxa, e aqui ó, tá onde ele vai atuar nos movimentos. Então olha bem, hein? Ó, L4, onde que está L4 aqui? Está aqui na região aqui da coxa. S1, onde que S1 está localizado aqui? Ó, vem até o pé. E a gente tem aqui L5. L5 vai até o dedão do paciente. Então, se o seu paciente chegou para você e falou que já tem uma hérnia nessa região, você já se liga logo que ele sente dores por toda a perna e talvez até o pé. Então, por que isso é importante? Para você estar fazendo o tratamento, a aplicação da ozonioterapia nessa região aqui, ó, em volta do nervo ciático. Para quê, professor? Para o ozônio estar ali ajudando a desinflamar, ajudando na analgesia e ajudando a pessoa a recuperar esses movimentos. E existem estudos que o ozônio ele vai também estimular o sistema imune a estar ajudando ali a estar atacando ali essa parte herniada ali e reduzindo o tamanho da hérnia. Então, vai ter artigos dizendo que o ozônio reduziu o tamanho da hérnia por conta da ação que o ozônio tem e evitou de vários pacientes de fazer cirurgia, porque hoje você sabe que a cirurgia não é 100% garantido. Então, falou em dor ciática, falou em dor lombar, falou em tendinite, falou em dor no joelho, você já pode oferecer o ozônio para ele, a ozonioterapia, claro, sem medo de errar. Aqui vou falar um pouquinho da lombociatalgia. Professor, o que é isso? O senhor falou de dor lombar e falou de dor ciática. Então, aqui é a união dessas duas dores, porque às vezes o paciente ele tem mais de uma hérnia de disco e ele vai ter tanto a dor lombar quanto a dor na região ciática que vai irradiar para as pernas. E aí nós chamamos de lombociatalgia. E aí, como é que eu vou descobrir isso, professor? Meu paciente tem isso tudo? Sim. Geralmente ele vai falar para você onde que dói e você também vai fazer um teste físico. Ou você vai colocar ele deitado e vai palpar a região que está doendo. Onde está muito inflamado, ele vai falar que está uma dor. Aí você vai perguntar de 1 a 10 quanto que está doendo. Mas geralmente quando está muito inflamado, só de você encostar a mão, o dedo ali para palpar aquela região, ele já grita de dor.
Ah, professor, eu vou aplicar o ozônio direto ali na dor? Não. Se estiver muito inflamado, você faz ao redor, porque o ozônio ele vai expandir e vai chegar naquela região. Então, lombocetalgia é uma condição que combina a dor lombar, lombalgia, com a dor ciática. Enquanto a lombalgia se refere à localização lombar, conforme eu já falei, a lombocetalgia inclui a irritação do nervo ciático, causando a dor que irradia para as pernas. Por que isso é importante, professor? Porque eu tenho que fazer uma aplicação certa, porque se eu furar meu paciente, ele sentir a dor da agulha e eu não resolver a dor dele porque eu fiz um procedimento errado, ele não vai ficar feliz e ele não vai retornar depois quando ele tiver uma nova dor ou até mesmo te indicar. Então é muito importante você conhecer as regiões, conhecer ali a L4, L5, S1, S2, S3, que quando ele traz um exame, vai estar dizendo ali onde é que está essa hérnia, ou ele mesmo já vai apontar e vai dizer para você onde que é. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Aqui eu vou mostrar para vocês a técnica de aplicação para a hérnia, né? Então, primeiro o que você vai fazer? Você vai identificar, você não, né? Geralmente o paciente tem um exame, e aí ele vai te dizer se essa hérnia é cervical, se essa hérnia é dorsal, se essa hérnia é lombar. Ou, na maioria das vezes, como eu falei no slide anterior, você vai fazer aquela palpação, você vai vir com os dedos palpando a região, né? E ele vai dizer ali onde que está doendo. Aqui, por exemplo, eu marquei toda a coluna da pessoa para você entender um pouco como é que se faz. Então, se eu peguei uma região ali da hérnia cervical, que já é aqui do meio para cima, eu não preciso furar ele todo, eu faço só essa região superior. E aí eu vou marcar a coluna dele, né? Aqui onde está as vértebras, e vou fazer 2 centímetros para cada lado. Professor, e onde é que eu vou aplicar? Em cada pontinha dessa aqui, ó. Em cada ladinho desse você vai vir aplicando em uma concentração de 5 a 20. Aí você vai fazer de 2 a 5 ml. E aí você faz um, faz o outro, faz um, faz o outro. E aí você vai também, depois que você aplica, passar o óleo ozonizado e fazer uma leve massagem para o ozônio poder estar espalhando. Ah, mas ele falou que a hérnia dele é dorsal, então o dorso já é mais aqui na região mais do meio, e aí eu também vou estar fazendo essa aplicação. Ah, não, professor, ele falou que a técnica é lombar, então lombar, ela vai pegar aqui das últimas costelas até ali mais ou menos o glúteo, e aí nós vimos até que vai comprimir o nervo ciático, ou pode estar comprimindo outros nervos. Geralmente ele sente dores também, às vezes mais afastado. Tá, mas eu vou fazer afastado, vou fazer nessa marcação? Sim. Você vai pegar e vai fazer nessas marcaçõezinhas, nunca no centro. Então é mais ou menos 2 dedos para cada lado, e você vai estar aplicando nas pontas. E depois você pode fazer algumas aplicações mais afastado também, respeitando a concentração, que você sempre começa do menor para o maior, e também respeitando o volume. E aí você vai aplicando e seu paciente vai dizendo se está doendo muito, se está doendo pouco. Se ele falar que está doendo muito, você às vezes tenta fazer até mais distante um pouco, porque o ozônio ele vai expandir e ele vai chegar aqui nessa porção herniada, melhorando aqui a inflamação, melhorando a dor, melhorando a oxigenação. Como eu falei no slide anterior, às vezes o paciente está travado em cima de uma cama e me liga para eu estar indo lá fazer o procedimento. E depois que eu faço, ele consegue andar e consegue fazer outros tratamentos que tratam também, junto da ozonoterapia, né, que nós vimos que é um tratamento integrativo. Ele vai estar fazendo ali outros medicamentos, ou RPG, Pilates, mas vai estar tratando essa condição. Alguma dúvida, pessoal? Podem me perguntar. Professor, estou com dúvida, ele não vai doer, e é intramuscular ou subcutâneo? Você vai estar fazendo subcutânea essas aplicações com aquela agulha subcutânea 30 gramas amarelinha, tá? Você vai fazer aquela preguinha, você pode até fazer uma preguinha pequena, que também se ficar entre o subcutâneo e o músculo também não faz problema, até ajuda, mas a técnica é subcutânea. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida?